Oi, meu nome é Larissa, minha dupla é o Felipe, e o nosso projeto para a disciplina de Introdução a Projeto de Engenharia é um robô seguidor de linha. O nosso objetivo é que ele seja semelhante aos utilizados em competições de robótica, como a OBR e outras. O objetivo principal dele é que ele seja capaz de seguir uma linha e fazer o trajeto acompanhando da forma mais suave possível. Os materiais que a gente utilizou para fazer o nosso robô foram esses dois chassis transparentes em acrílico que a gente compra pronto, já vem com as furações. A gente usou o Arduino Mega aqui na frente para controlar esse robô e os dois motores DC, que são esses amarelinhos aqui. Além disso, a gente está usando uma bateria de lítio, a gente está usando a ponte H para fazer o controle dos motores e aqui na frente a gente tem a placa de sensores. Aqui embaixo ele tem 7 sensores infravermelho conectados aos resistores para regular a tensão e esses todos estão conectados ao Arduino por esse jumper aqui. O Arduino vai funcionar como o cérebro do robô, então ele que vai indicar todas as tomadas de decisão. Além disso, aqui na frente a gente tem essa rodinha aqui, que é uma esfera deslizante, então ela permite que os sensores fiquem próximos o suficiente do chão, sem que isso danifique ele de alguma forma, porque ainda tem um espacinho aqui. Na primeira parte do código, a gente tem a definição das variáveis globais, que a gente utilizou para marcar em quais pinos do Arduino cada componente está conectado. No primeiro bloco estão os pinos que estão conectados à ponte H, que vai fazer o controle dos motores. No segundo bloco estão o pino dos sensores. E no terceiro bloco são variáveis que vão nos auxiliar. Esse vetor de sensores vai nos dar a leitura e as outras duas variáveis vão ser em relação aos motores. Como por construção eles não são idênticos, a gente utiliza essas variáveis para indicar que se um motor for mais rápido que o outro, a gente ainda consegue ter eles na mesma velocidade. O próximo bloco vai ser o void setup e o void loop. O void setup ele é executado uma vez assim que você liga o Arduino, e o void loop vai continuar rodando enquanto ele estiver conectado na bateria. No void setup, a gente configurou os pinos da ponte H como saídas e os pinos do sensor como entradas. Dessa forma, a gente vai conseguir ler e escrever informações de acordo com essa configuração. Para o void loop foram utilizadas duas funções. A primeira de ler sensores vai capturar a informação de cada um dos sensores e armazenar no vetor que foi falado anteriormente. E a segunda é a direção, que vai definir tomada de decisões a partir dessa leitura. Na função ler sensores, foi armazenado em cada posição do vetor o valor lido por cada sensor, usando a função digital read. É importante frisar o funcionamento dos sensores infravermelhos. Da forma que ele está ligado aqui, quando ele percebe um objeto preto, ele vai ler o valor 1. E quando ele recebe um objeto branco, ele vai ler o valor 0. A partir disso, a gente construiu as funções. Na função direção, vem detalhando cada posição em que o robô possa estar lendo e vai indicando cada decisão que ele deve tomar após isso. Quando o sensor do meio estiver lendo a linha e os demais estiverem lendo o chão, a gente identifica que ele tem que seguir em linha reta. E analogamente, se ele estiver um pouquinho desviado, vai ser uma curva leve à direita, ou à esquerda, ou uma curva acentuada, ou uma curva mais acentuada ainda. E a partir disso, a gente vai fazendo funções que retratam cada uma dessas situações. Antes de explicar as funções, vou explicar um pouquinho sobre como funciona a ponte H. Esse é um esquema simplificado, mas em resumo a gente tem 4 posições que vão agir como chaves e dependendo de como você liga elas alternadamente, você vai ter ele girando no sentido horário ou no sentido anti-horário, por exemplo. Quando eu fecho as chaves S1 e S4, ele vai estar passando pelo motor em um sentido. Se eu fecho S2 e S3, a corrente vai estar no sentido contrário. Tendo esse conhecimento, a gente montou as funções de parada, de linha reta e de curva leve à direita e as demais que foram ser usadas ao longo do código. Passando para a parte mais legal, que é ver o robô funcionando, a gente começou ele andando um pouquinho, fazendo uma linha reta por uns 30 centímetros. Depois de alguns ajustes, a gente conseguiu fazer com que ele fizesse as curvas de forma mais suave, testando uma pista maior. E esse aí é o resultado.